Aí teve a segunda situação, que já adiantando um pouco, eu acredito que esse, irmão, faz jus ao que o senhor falou, né? Que quando eu tinha já uns 16 anos, eu estava descendo a escadaria da Granja do Governador, recém-inaugurada, né? E quebraram uma parte do muro e fizeram a pista de ida dos ônibus. Estava descendo aquela recém-escadaria inaugurada e veio uma voz no meu coração dizendo: nem todo mundo que é teu amigo é teu amigo. Então, eu posso dizer que foi a primeira frase que me fez refletir na vida. Uma frase que eu nunca escutei, que ninguém não me falou, e nem minha mãe me admoestou. Então, resumindo, foi uma frase que me fez neutralizar. E aí sim, cooperador, entrando no mérito da pergunta, essa frase foi o diferencial para me parar com as aventuras, porque a minha mãe há de falar: Thales, não para. Não, Thales, para, perdão. Thales, para, não vai nesse caminho, não vai nesse rumo, para com as tuas aventuras, para de subir nos ônibus. E não estava adiantando. Meu pai chegou até me dar 2 pisas, mas não adiantou. Meu pai foi alguns finais da linha pedir para os fiscais me proibir de subir no ônibus, não adiantou. Mas aí chegou essa frase, e aí ela veio como um efeito anestésico, né? Me deu um banho de água fria e me fez refletir o quanto estava errado naquele momento. Acredito que foi essa frase, cooperador. Amém. E aí você foi parou com essas questões. Mas o Passarinho Verde me contou que você viciou no fliperama. Uhum. Exatamente. E esse passarinho não está enganado, não. Não, é verdade? Independente de quem foi esse passarinho, ele está certo. Irmão, olha, os jovens que estão me assistindo aí, se algum jovem já frequentou alguma casa de jogo por aí, né? Tipo o Cris da vida, né? Eu amava jogar um jogo chamado The King of Fight. Amava esse jogo. Mas eu confesso, varão, que ao mesmo tempo que eu jogava, tempo depois eu fiz uma reflexão e eu concluí. Olha o que eu concluí. Eu pensei que hoje eu poderia estar milionário. Poderia estar rico hoje. Por todas aquelas memórias que eu investi naquelas malditas máquinas de jogos. Porque aquilo nem é maldição mesmo, sabe? O diabo queria me oprimir naquele vício, naquele mundo, naquele marasmo, naquela ilusão. E eu achava que era bom. Eu achava que era top, eu achava que estava arrasando, né? Só pra você ter uma ideia, cooperador, eu pedia dinheiro para as pessoas só para jogar. Claro, graças a Deus eu nunca fumei, nunca usei droga, nunca bebi e nunca usei narcótico e entorpecente. Graças a Deus, que minha mãe me deu educação em casa e minha mãe me ensinou muitas coisas. Ela priorizou o lado da educação. Era eu que era cabeça oca, o problema não estava em mim, eu queria fazer as coisas do meu jeito, a banda voou, então eu queria curtir a vida. E aí eu pedia dinheiro para as pessoas, eu mentia e falava que eu ia fazer isso, e no final não fazia. Simplesmente pegava a grana e jogava. Ia lá pro Júlia Cefé, ia lá para Águas Brancas, ia lá para Santa Isabel. Uma vez fui até para Castanhal, mas foi só uma vez que eu fui. Fui para E Castanhal. essa fase é tudo sem documento. Tudo sem documento. Ah, varão. Mas no dia que meu pai descobriu, ele falou, quase me matou. De tanta pisa que ele me deu. Mas também cá entre nós, eu tava merecendo, né? Então, Rapaz, não vou falar, é meu pai, né? Meu pai é pai, né? e eu vou te dizer uma tava coisa. muito... Eu ouvindo as suas histórias, eu imagino que alguma pisa você tomou. Bom, não muitas, mas algumas pisas meu pai me deu. Minha mãe bateu um pouco em mim. Mas a minha mãe sempre foi tolerante, eu louvo a Deus por isso. Sempre foi a base do diálogo, sempre foi a base do bom senso, da reflexão, porque foi meu avô materno que me ensinou, né? Ou seja, me ensinou tanto para ela como ensinou para mim, que tudo tem que se resolver na base do diálogo, da conversa, da franqueza. A surra, a pisa, é só em última instância mesmo. E eu digo até mais, cooperador. As pisas que eu levei da vida foram, posso dizer assim, mais fortes que a pisa que eu levei da minha mãe e do meu pai. Eu digo uma coisa, meus amados, eu aconselho hoje aos jovens que estão passando por um mês difícil, que estão sofrendo, que estão um pouquinho desfocados, estão deslocados, que não conseguem vencer os vícios desse mundo.
eu dou o seguinte conselho para todo mundo. A vida, ela se carrega de punir a gente. Se a gente faz o bem, a gente vai colher o bem. Mas se a gente plantar o mal, a gente vai colher o mal. Como Paulo falou em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o texto. Me permita, cooperador, falar rapidamente? Amém, pode falar. Certo. Não erreis. Eu prestei atenção nesse texto e eu comecei a refletir. Paulo começa dizendo, não erreis. Aí ele fala, Deus não se deixe escarnecer pelo pecado do homem. Isso que o homem semear, isso ele ceifará. Então, eu analisando bem esse texto, pude concluir o quão errado eu estava. E assim eu pude entender que se a gente plantar o mal, a gente vai colher o mal. Então, varão, a vida se carregou de me dar uma bela chamada. Os baques que eu levei, as consequências nocivas que eu trouxe para a minha vida, foram suficientes para me fazer entender que eu tinha que voltar para os caminhos do Senhor. Eu tinha que me converter e me entregar para Jesus.